chancela, eu gostaria uma chancela. No caso, eu gostaria de ter dito linha de passe está no ar, que foi o que eu retuitei. Exato. Olha, realmente uma honra, um prazer. Um prazer para mim. Prazer, está começando mais uma edição do Linha de Passe. Quente, promete, rodada no Campeonato Brasileiro, disputa pelo título. Os dois primeiros colocados venceram e, por enquanto, dá pinta de que não haverá uma disputa pelo título, né? Essa é a verdade. O Galo mantém os 11 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sempre tem ali o asterisco, né? É bom lembrar, o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Galo. Vitória na raça, de virada para cima do Santos em casa, 3-1. E o Flamengo fez, e muito bem, o papel dele contra o Juventude, despachando logo no primeiro tempo, com direito a golaço de falta do Andréas, com gol de Pedro. E o Flamengo com Kennedy, deixando sua marca também. E o Flamengo somando mais 3 pontos. Fica mais para o final do Linha de Passe essa conversa sobre os 2 primeiros. Nós iniciamos com o Corinthians, que venceu o Fluminense por 1-0. Vitória suada, gol do promissor GP, o Gabriel Pereira. E o segundo assunto do programa hoje será a quarta-feira fervente do São Paulo, né? Que dispensou o Crespo. Comum acordo. Nunca na história desse cometer país esse equívoco. tanto comum acordo. Houve lá o comum acordo para a saída do Crespo e imediatamente após a contratação de Rogério Ceni, que, pasmem, já comandou o primeiro treinamento hoje, já fez ali algumas mudanças e prepara o São Paulo para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira. O programa promete ser quente. Você nota, estou com Jean Oddi, o retuitador, e Paulo Calçade. Estarei já com o Antero Greco, está ali a postos, e está se preparando também o nosso Vitor Birner. Paulo Calçade, o Corinthians teve muitas dificuldades, pegou um time que marcou muito bem, veio com essa proposta de marcar e sair para o contra-ataque o Fluminense. Não foi um time, o Corinthians, que mostrou muitas ideias, um time assim cheio de criatividade, mas teve, digamos, maturidade para martelar até achar o gol na reta final, esse gol que estamos vendo aí do Gabriel. Olá, Paulo, Jean, companheiros, você que nos assiste. Não dá para dizer que o Corinthians não demonstrou o desejo de ganhar, não, buscou o tempo todo. O problema foi a forma. E aí tem a interferência do Fluminense no jogo do Corinthians. São 2 coisas. É um jogo do Corinthians que ainda não se aprofundou na evolução, então e o jogo do Fluminense veio para barrar isso. O Corinthians acertou o gol do Fluminense uma única vez no jogo, aos 69 minutos, o gol do Gabriel Pereira. Jura? Que é uma novidade, né? A gente fala muito do quarteto, mas tem o 5º elemento aí que é interessante, até porque é um jogador produzido lá no Corinthians, na base. 53% de posse, até houve equilíbrio, mas 8 finalizações para o Corinthians, e o Corinthians acertou só uma. O Fluminense fez o Cássio trabalhar 5 vezes, 5 defesas do Cássio. Marcos Felipe, nenhuma defesa, foi o gol. Então, a forma realmente deve doer no Fluminense, porque o Fluminense jogou para barrar o centro do campo do Corinthians. Você imagina, o volante joga Cantillo, Juliano, Renato Augusto. O Fluminense tinha 3, tinha o André, o Nonato e o Iago, né? Mais os laterais bem postados, os jogadores que voltam pela beirada. Então trava o Corinthians e faz o Corinthians jogar no lado. Pô, aí perde o William, aí fica o Mosquito, o Gustavo Silva e o GP, e o Fluminense mandando o Corinthians para o lado, mas atento aos lados do campo. O único vacilo foi a bola longa do Gustavo Silva para o Gabriel Pereira, que ele pega de primeira, um gol muito bonito, de um extremo para o outro. Mas assim, o Fluminense sai machucado, porque não jogou para apanhar, não jogou para perder. E o Corinthians sai com um resultado enorme, gigantesco. Agora, essa é uma questão até para durante semanas ser explicada pelo Corinthians. O Gabriel sai do campo aos 7 minutos. William, por um motivo que sabia a semana toda, que era uma lesão muscular, o tal do desconforto, que virou uma lesão. E quando o jogador chora, Paulo, é porque ele está pensando quando é que ele vai voltar. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para os companheiros, para quem está em casa nos assistindo. Eu acho que o Calçade resumiu bem, né? O Fluminense não jogou para perder, o Fluminense foi até mais perigoso que o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, né? Jogando ali nos contra-ataques, se aproveitando do espaço que deixava o Corinthians. O Fluminense criou 2 ou 3 boas possibilidades e nós estamos vendo uma delas aí, talvez a principal defesa do Cássio, mas o Cássio fez, como disse o Calçade, 5 defesas, das quais
3 foram até complicadas. O Corinthians acertou o alvo uma vez e a bola entrou. Não deixa de ser uma ironia que em dia de quarteto, embora o quarteto tenha durado muito pouco hoje por conta da saída do Willian, mas que no dia do quarteto os garotos tenham resolvido, né? O cruzamento do Mosquito para o gol do Gabriel Pereira, 2 garotos que têm se mostrado muito úteis e acho que isso é uma grande notícia para o Corinthians também, olhando para a próxima temporada, porque ainda que você imagine um time, sei lá, com o quarteto titular, você vai ter um desses 2 sempre no banco, você pode até ter os 2 no banco, então para aqueles que temem que o Corinthians tenha um time titular muito forte e não tenha um banco para disputar campeonatos, né, de mais longa duração, como o campeonato por pontos corridos, eu acho que esses garotos vão fazendo aí na sequência, o Mosquito já há um bom tempo, o Gabriel Pereira um pouco menos, mas vem fazendo na sequência boas atuações. Hoje foram os 2 a resolver o jogo, numa bobeada, claro, da defesa do Fluminense, porque a liberdade dada para o GP ali no lado direito do ataque do Corinthians não podia ter sido dada ali. Antes dos companheiros, eu não sei se eu falei, e se falei certo, o Fluminense finalizou 13 vezes, o Corinthians 8. O Fluminense acertou 4. O Corinthians só 1. O Corinthians só 1. Então o Fluminense até num volume maior, a gente está vendo pelos melhores momentos como o Fluminense exigiu do Corinthians e que o resultado do Corinthians é gigantesco por causa disso. Isso tudo, né? Esse início de análise dos companheiros, Antero Greco, mostra que talvez o resultado para o Corinthians tenha sido mais motivo de comemoração do que a atuação. Boa noite, Antero. Oi, olá Paulos, olá Jean, olá Vitor Birner, oi fã de esporte. Sim, claro, o Corinthians tinha de comemorar mais esse resultado magro. Parece aquele Corinthians de anos atrás, né, que era 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0 acolá, mas beliscava finais, beliscava títulos. É um Corinthians que vai subindo, né, foi se reencontrando durante o Campeonato Brasileiro com resultados nem sempre expressivos no placar, mas importantes para acumular pontos. Tanto que agora está junto com o Palmeiras na pontuação. Palmeiras que vem perdendo posições. Não foi uma grande apresentação do Corinthians, como não foi do Fluminense. O Calçade já deu um número de finalizações, mas o que importa são aquelas no alvo, e ainda assim o Fluminense teve mais no alvo do que o Corinthians. Só que o Corinthians foi letal na oportunidade melhor que lhe apareceu. Foi uma das raras vezes em que o Fluminense havia falhado na sua proposta defensiva, na sua atenção na marcação, só não foi perfeita porque tomou esse gol que lhe custou a derrota. Então, tá ali. O Fluminense era um confronto direto de equipes que buscam subir na classificação. Vou falar uma coisa que me ocorreu agora e vocês nunca ouviram. Podem anotar. Era um jogo de 6 pontos. E o Corinthians é que... Não, pode usar. Não precisa nem citar a fonte. E o Corinthians se deu bem. Corinthians... Vitor Birner, hoje eu vou ser obrigado a ficar quieto aqui com o Birner, viu? Que ele vai me lembrar isso daí, que alguns programas atrás ele falou assim, será? O Corinthians vai ultrapassar o Palmeiras, podemos considerar a terceira força e tal. Eu desdenhei do Birner, eu vou ficar quieto hoje. E aí, Léo? Estamos de comum acordo para você fazer a sua primeira análise no programa, Vitor Birner. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo, Jean, professor Calçade, o gentil Antero Greco. Falei isso em outro contexto, ele está querendo levantar minha bola, foi outra discussão. Boa noite também aos fãs e às fãs do esporte. Eu já vejo esse resultado, que obviamente foi positivo para o Corinthians, tem que vencer, precisa se classificar a Libertadores, porque tem um projeto que pode ser mais bem executado ano que vem, com pré-temporada, com jogadores se preparando da forma devida. Mas eu vejo com uma certa precaução para elogiar, porque o Corinthians mostrava a evolução quando jogava uma vez por semana. A gente via os jogadores fisicamente, inclusive melhorando, esses que chegaram depois e que fazem a diferença, ou que tem que fazer a diferença. E recentemente, quando o time começa a jogar 2 vezes por semana, essa evolução parou. E o time que conseguia trocar passes, fazer um jogo mais agudo, com mais velocidade, passou a fazer isso com mais lentidão. Perfeito. Eu desconfio, é só uma desconfiança, que pode estar completamente
equivocada, que o calendário pode começar a pesar de fato para essa evolução do Corinthians nesse ano. Isso não tira, obviamente, a chance da equipe se classificar de maneira direta à Libertadores, mas o futebol que vinha melhorando piorou no jogo anterior e nessa partida também. Um jogador que já não atuou e que tinha problemas físicos se machucou com 7 minutos. O Juliano, que conseguiu se preparar mais rapidamente, hoje também não fez uma grande partida. Aliás, as últimas 2 partidas dele foram abaixo das anteriores. Ele vinha sendo o principal destaque do Corinthians. O Renato Augusto ainda não está em forma. É óbvio que se a bola cair no pé dele, alguma coisa especial pode acontecer com o espaço, mas ele ainda não está em forma. E o Roger Guedes, por isso, teve menos chances ou recebeu a bola um número menor de vezes em condições de criar o lance, seja na individualidade ou de finalizar. E o calendário vai apertar ainda mais de agora em diante. Então, eu acho que o Corinthians tem que comemorar o resultado, é óbvio. Ganhou uma partida, como os colegas disseram, que foi bem equilibrada e que o empate, para mim, seria o resultado que melhor explicaria o que aconteceu em campo. Reitero, como sempre digo, o resultado para mim é justo, não tem interferência de arbitragem. A finalização, para mim, é um aspecto decisivo no futebol. As defesas do goleiro são outro aspecto decisivo no futebol. Então, se um goleiro vai bem e o outro não pega a bola, se um jogador finaliza muito bem e o outro perde o gol, isso é um mérito técnico a mais, por isso eu acho que o resultado foi justo. Mas quando a gente viu o desempenho do Corinthians, a gente sabe que já foi melhor recentemente e que a tendência era de melhora, parece que deu uma estagnada. A gente só vai saber nas próximas rodadas se isso aconteceu nesses 2 jogos ou se realmente o calendário está pesando. O Corinthians estava trabalhando lentamente contra o Bahia, até ter a superioridade numérica e virar o jogo, estava perdendo por 1-0 e criando poucas oportunidades. Foi muito lento contra o Sport, mas assim, abaixo da lentidão, né? E hoje, em alguns momentos, concordo com o Vitor Birner, parecia também um time lento. O torcedor corintiano quer saber qual a solução para isso. Tem aqui, por exemplo, o Lipe, tem até um bonezinho do Corinthians no avatar e tudo. Esse já perdeu a paciência com o Silvinho. Acha que o Silvinho já conseguiu chegar no máximo que poderia entregar ao time do Corinthians. O Birner já vai por um outro aspecto, que seria o aspecto físico. Eu concordo com o Birner, né? Esse é um fato que não dá para você negar. O Corinthians vem trabalhando com semanas livres. O Corinthians, em 12 dias, fez 4 jogos. Então, quando ele começa essa sequência, ele conhece a primeira derrota. Ele ganhou do Palmeiras, aí ele começa a jogar, né, assim, 2 vezes por semana. Então, ele realmente tem isso. Até o jogo contra o Bragantino, o time parecia ter uma outra rotação, né? Eu não posso olhar para o Renato Augusto, para o Juliano, Roger Guedes e o William, agora que vai ficar fora de combate, e entender, considerar que eles estão no mesmo nível físico dos demais. Eu sei que também falar em nível físico num campeonato como esse, mas o Corinthians é uma quantidade bem menor de jogos. O Corinthians não teve Libertadores, caiu da Copa do Brasil e ele ficou ali no Brasileirão. Isso ajudou o Silvinho. Naquele período de 10 jogos, 5 vitórias, 5 empates. Agora começou uma outra fase. Mesmo assim, são 7 pontos em 12. É mais de 50% dos pontos conquistados. E o que eu vejo, a nossa frase ali, ela é legal que está no ar ainda, porque mostra a maturidade, ele mostra ainda não, e ele tem problemas. A lentidão se dá também nos retornos. E quando joga em casa, é um Corinthians que tem que se expor muito mais. E ele não é um Corinthians, a partir da chegada desses jogadores, que vai jogar fora, aqui atrás, fica ali dentro da sua área, só joga no contra-ataque. É um Corinthians que, na ideia do Silvinho, eu acho que é correta, é um Corinthians que está buscando um protagonismo em qualquer tipo de jogo. Tá bom. Só que ainda são 2 Corinthians. Você tem o Gabriel Pereira, que gira numa rotação, e você tem outros jogadores que giram numa rotação abaixo. Quando o Corinthians perde a bola, as transições defensivas são mais lentas. Então os adversários chegam com o centro ali, os volantes, distantes. Porque a gente tem que entender o seguinte, qual é a vantagem de ter o Cantilho? Você é um volante que tem um passe longo. Ele pode pegar uma bola na lua da meia área e colocar no pé do Gabriel Pereira ou do Roger Guedes. Que o volante convencional, marca, Gabriel. Exatamente, Paulo. Então você perde.
E a vantagem de ter o Gabriel? Marca mais, mas aí a saída de bola é uma saída diferente. E o Silvinho, não faltou coragem ao Silvinho, e o Cantillo veio para enfrentar o Palmeiras e ficou no time. Então esse é o 5º jogo dele. Então tem mudanças no Corinthians que a gente ainda precisa entender. Alcançou a maturidade? Não está maduro nem fisicamente, nem taticamente. Para chegar à maturidade tática, precisa alcançar a física. Porque como é que eu vou cobrar essa velocidade tática, um time mais ágil, se fisicamente isso não existe? Então, acho que tem alguns pontos. Aí o treinador não tem nada a ver com isso. O treinador sempre tem a ver. Sempre tem. Vamos falar de um aqui hoje. De vários até, de vários, né? Então, sempre tem a ver. Você não tira. Agora, ele também não dá ao jogador aquilo que ele ainda não tem. Então, mas o Corinthians hoje tem 40 pontos. O Palmeiras tem 40 pontos. E o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas é um número que, para toda a tragédia que se pintou, que o Corinthians estava mostrando, o Corinthians tinha uma atuação no primeiro turno, uma pontuação, um jogo, tudo era ruim no Corinthians. E hoje ele tem a mesma pontuação do time que tem muito mais grana do que ele hoje e investiu muito mais. Eu acho que negar a questão física é impossível. Não só pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, a partir dos últimos jogos, a partir do jogo contra o Bragantino, né, que foi talvez a melhor atuação desse novo Corinthians, vamos dizer, mas também por quem são os caras, por quem são os protagonistas. Aí não dá pra gente excluir dessa questão física o fato de que 4 jogadores chegaram com um longo tempo de inatividade. Então é normal também que os caras não tenham condição de sair do nada para começar a jogar o tempo todo. Além deles, você olha para os 2 laterais, e convenhamos, porque laterais a lateral é uma posição que exige muito dos jogadores do ponto de vista físico, sobretudo esses laterais do Corinthians, né? Acho que o Fábio Santos até ultimamente tem ficado menos do que já ficou em certo momento da carreira, mas o Fagner não. E também não estamos falando de 2 garotos. Então, só aí nós estamos falando de 6 jogadores, né? Os 4 protagonistas do tal quarteto, mais os 2 laterais. Então, é normal que o time acabe sentindo fisicamente, e acho que essa é uma das questões. Só que hoje, por como o Fluminense se comportou em determinado momento do jogo, o Corinthians estava com dificuldade de encontrar a solução para romper a barreira ali, né? O Casagrande até fala num determinado momento da possível entrada do Adson para ter um jogador mais agudo. Só que assim, o Corinthians tinha naquele momento 3 jogadores agudos em campo, né? Tinha o Roger Guedes e tinha os 2 garotos pelos lados. E eles não estavam conseguindo usar dessa contundência ofensiva que eles têm, desse jogo tão vertical, da coisa, né, capacidade que eles têm de quebrar linha para quebrar as linhas do Fluminense. Não estavam conseguindo, não foi uma alternativa utilizada. Também não foi uma alternativa utilizada o chute de média ou longa distância. Triangular o time não conseguiu. E foi até engraçado porque, acho que 1 ou 2 minutos antes de sair o gol, né, Paulo? Você falava que a quantidade de cruzamentos era absurda. Então, acho que foram 24, 25 cruzamentos do Corinthians no jogo todo. Era a única alternativa que o time estava buscando para chegar ao gol. Acabou dando certo, mas, como lembrou o Calçade, na única finalização em direção ao gol. Aí o que